André Farias é o presidente do LEAD Futuro em Pernambuco, segmento do grupo LEAD, que reúne jovens lideranças empresariais. André Farias é o convidado do programa 20 Minutos desse sábado para falar sobre empreendedorismo e o futuro do trabalho entre os jovens. André Farias, uma pesquisa divulgada pelo Sebrae no início desse ano identificava que entre os principais sonhos dos brasileiros, e foram entrevistadas pessoas de 18 até os 64 anos de idade, estava o sonho de ter um negócio próprio. Você acha que os jovens brasileiros podem apostar no empreendedorismo e por que podem, se você concordar com essa assertiva? Concordo, Lavareda. Hoje você vê o jovem mudando a sua ótica de busca pelo emprego. Ele está cada vez mais tendo a necessidade de trabalhar com o que gosta e com um propósito. E esse propósito muitas vezes não é alimentado por empregos nem por um concurso público. Então, se há 10 anos atrás você via um exército de jovens buscando fazer provas de concurso para buscar uma estabilidade financeira e profissional, hoje toda essa parcela ela tem se tornado uma parcela em busca de empreendedorismo. Eles querem ter autonomia, eles querem ter mais independência, eles querem ter um horário livre, eles querem poder fazer o que gostam, o que amam e ser sustentado pelo que gostam de fazer. Olha, um outro levantamento, esse da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, identificou que das 700 mil empresas, na relação da Confederação, 600 mil delas, nós estamos falando aí de quase 90% delas, são médias e pequenas empresas, inclusive microempresas que se tornaram pequenas ao longo do percurso. Você acha que isso é um indicador razoável de que existe um espaço a ser preenchido na economia brasileira pelos pequenos negócios iniciados por jovens, ou seja, os jovens têm muito a contribuir para o crescimento da economia nacional? Sim, principalmente quando a gente observa nessa pesquisa o aumento do empreendedorismo pela oportunidade. Aumentou do ano passado para cá o número dos empreendedores que encontraram ali uma oportunidade de montar um negócio, uma solução que não havia sido encontrada. Você percebe pelas startups, onde as grandes empresas não conseguem resolver, muitas vezes, conflitos e demandas internas e depositam nesse mundo exponencial que se apresenta aqui com o Porto Digital, por exemplo, e as startups são criadas por um empreendedorismo aí de oportunidade, que também atende aquele empreendedor por necessidade. E esse empreendedor por necessidade, na sua grande maioria jovem, ele consegue enxergar dentro desse aumento das oportunidades ali um ambiente para sobreviver, mas na condição de empreendedor. Quais são os principais obstáculos que você identifica que se colocam no caminho desse jovem que pretende empreender hoje no Brasil? Capital e apoio, incentivo governamental, muitas vezes, mas não querendo culpar governo e Estado, o principal problema hoje é capital. Dentro do problema de capital, nós enxergamos muitas vezes que a instabilidade, que o Estado nos coloca no momento de hoje, você não sabe muitas vezes o dia da manhã, como é que vai estar a economia, isso gera um medo. E esse sentimento de medo, muitas vezes, não nos faz querer criar e investir o pouco capital que nós temos no negócio, principalmente os jovens, que com esse medo não querem colocar o único valor que eles têm. Por isso que eu coloco capital como principal entrave hoje do crescimento dos negócios. E a questão tributária, nós estamos num momento em que se discute bastante a consecução de uma reforma tributária, há vários projetos na Câmara, projetos no Senado, o governo tende a apresentar também uma proposta e
O aspecto tributário é um desses impeditivos também para os jovens que pretendem empreender? Eu acredito que o aspecto tributário ele é muito mais um atrapalho para quem já tem tempo de estrada, que quer construir novos negócios, do que para os jovens que querem montar um negócio novo. Porque o jovem que vai se aventurar num negócio próprio, ele não está pensando tanto nesse sentido. Ele ainda não entrou ele não tem experiência suficiente para discutir muitas vezes esse tipo de gargalo. Quando você fala de um empresário mais bem-sucedido, de um sucessor empresarial que quer empreender, ele já pensa muito mais nisso. Mas num jovem ainda inexperiente, que está querendo colocar o seu talento à prova para sobreviver desse talento, eu não acredito que esse jovem observe tanto esse quesito. Você falou da sua experiência, do seu contato com outros jovens empresários, e você tem a experiência do LEAD, não é? Do LEAD Futuro, que congrega jovens empreendedores, criado, liderado hoje, não formalmente, mas continua inspirado por João Dória, atual governador de São Paulo. Qual é a contribuição, qual é o papel que esse grupo que você coordena cumpre, não é, desempenha para estimular os jovens empreendedores? Hoje nós temos aqui em Pernambuco, Lavareda, um número agressivo. São 270 empresas filiadas no LEAD Futuro em Pernambuco. Nós alcançamos a condição de segundo no país e também no mundo dentro do sistema LEAD fundado pelo governador de São Paulo hoje, o governador João Dória. Nós, em Pernambuco, temos aqui 270 empresas. Dessas 270 empresas, são mais de 25 segmentos diferentes, representados por jovens que tenham até os seus 39 anos de idade. Eles ficam no LEAD Futuro até os 43, mas eles entram até os 39 anos de idade. Uma massa, naturalmente, muito grande e sucessora, porque a comunidade sucessória empresarial ela é muito grande aqui. Ela representa hoje a maioria dos negócios em Pernambuco, os negócios familiares. Então, nós temos aí, em torno de 70% desse número são empresas familiares. E o que é que vocês desenvolvem? Que tipo de atividade que vocês desenvolvem que, eventualmente, ajude aí a despertar o interesse, o entusiasmo dos novos empreendedores? Já são mais de 80 eventos, 80 encontros construídos em 4 anos e meio de trabalho. O LEAD Futuro foi criado em 2015 e, mensalmente, esses empresários se reúnem, se engajam, constroem negócio entre si. E o grande papel que nós temos com eles, Antônio, não é apenas uni-los em agendas de conteúdo. O grande papel é criar uma marca institucional desses jovens na cidade. É que eles tenham uma construção maior entre si. Eles muitas vezes se fecham nos seus negócios ou em clubes privados ou aqueles que se conhecem de pequeno, de amizade. Ali eles têm a oportunidade de se relacionar com pessoas que naturalmente eles não cruzariam na mesma rua ou no mesmo empresarial. Eles têm a oportunidade de construir um engajamento entre si. E por eles a grande contribuição é a presença deles que naturalmente já se fortalece o próprio ambiente. O ambiente é feito de quem faz parte dele. Então, quando 300 se encontram em um mesmo ambiente anualmente, você cria startups, negócios, você resolve problemas de empresas que muitas vezes quando você se encontra escondido dentro do seu negócio, você naturalmente pode não resolvê-lo por não saber a resposta, não conhecer quem pode cuidar daquele assunto no seu negócio. Então, a grande capacidade do LEAD Futuro é a mobilização deles entre si. E com relação à sua experiência pessoal como empreendedor, né, e o que essa experiência, como essa experiência contou, né, para lhe levar à condição de presidente e coordenador do LEAD Futuro aqui no nosso estado. Mas o empresário André Farias vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava a André Farias, presidente do LEAD Futuro no estado de Pernambuco, sobre a sua experiência pessoal e como essa experiência contribuiu para conduzi-lo à presidência do grupo em Pernambuco hoje. Eu estou hoje no LEAD, Antônio, muito em virtude de soft skills, não hard skills. Eu não empreendia com um negócio tradicional antes do LEAD. Eu
Eu entrei na organização, aqui em Pernambuco, aos 22 anos de idade. Hoje, aos 27, tenho aí 4 anos e meio, 5 anos no trabalho, mas, naturalmente, quando entrei no LIDE, eu não tinha nenhum negócio tradicional. Eu era estagiário no escritório de advocacia, mas, desde 17 anos, uma pessoa que você conhece, Fábio Silva, presidente do Porto Social e também do Movimento Transforma Brasil, foi meu primeiro mentor. E Fábio me ensinou a mobilizar as pessoas para fazer o bem à sociedade em movimentos que ele participava. E ali eu me legitimei como uma liderança, porque o meu papel era aglutinar líderes, os pares de amigos, avós de amigos e líderes jovens da cidade para fazer o bem. E eu era um empreendedor social. E isso foi o que me trouxe para o ambiente do LIDE. Não foi formação e não foi nenhum negócio que eu tinha, mas a minha iniciativa de liderar as pessoas por um propósito de fazer o bem à sociedade. Vamos voltar à questão da reforma tributária. 96% dos empresários brasileiros de quaisquer idades já apontam o tópico tributos como o principal obstáculo para desenvolvimento de negócios no Brasil. Até empresários também do exterior que pretendem investir aqui também fazem o mesmo diagnóstico, registram a questão dos tributos ao lado da insegurança jurídica, desse cipual de legislações, etc. e tal, como obstáculos a empreender no Brasil. Vocês, no LIDE Futuro, que congrega jovem, podia ser chamado também de LIDE Jovem, o que é que vocês têm discutido a respeito dessa questão tributária? Vocês chegaram a formular sugestões para a reforma, mobilizar parlamentares de Pernambuco que estão ou vão estar envolvidos nessa discussão? Como é que vocês têm se posicionado em relação a esse tópico aí da agenda nacional? Cada vez mais a gente está vendo debate de reforma tributária para a comunidade sênior da sociedade. Falo sênior, comunidade de seus 40, 50, 60 anos. Mas eu vejo muito jovem empreendedor, de seus 30, 35 anos, às vezes distante desse debate e da defesa desse debate. Vocês têm se articulado junto a prefeituras e o governo do estado também nesse processo de discussões sobre remoção de entraves ao empreendedorismo jovem? Sim, essa é uma das nossas missões. O LIDE Futuro tem provocado esse debate com agentes públicos. Uma das nossas missões é unir o nosso ambiente privado com o público e por isso que nesse ano nós já abrimos um ano, em fevereiro, com 3 agendas diferentes no Complexo Portuário de Suape, onde o presidente do Porto, Leonardo Cerquinho, que é membro do LIDE Futuro também, recepcionou mais de 100 empresários do LIDE Futuro no Porto para poder criar esse diálogo próximo. Nós temos um diálogo muito próximo com o secretário Bruno Chuamba, que participa dos nossos encontros, que recebe empresários do LIDE Futuro de forma privada também. E, recentemente, o secretário do Emprego, Trabalho e Qualificação do Estado, Alberes Lopes, me convocou para uma agenda em que ele quer reunir 3 secretários do governo do Estado em torno dos filiados do LIDE Futuro, porque essa é uma das nossas missões. André, extremamente importante o desenvolvimento do empreendedorismo. Com certeza, boa parte desses jovens que hoje não estão alocados no mercado de trabalho vão ser direcionados ou vão se direcionar para essa atividade. Mas, obviamente, isso não vai dar conta da massa de desempregados jovens no Brasil de hoje. Os números do desemprego estão caindo muito levemente, mas, segundo a última PNAD, nós temos ainda 25,8%, praticamente 26% dos jovens de 18 a 24 anos desempregados. Como é que você reflete sobre essa questão e o que é que você próprio, né? E aí não precisa ser não estou demandando uma posição do LIDE Futuro a respeito, como você encara o que o governo, uma agenda que o governo devia cumprir, devia enfrentar para minorar ou reduzir esse problema entre os jovens do Brasil, o problema do desemprego? Esse dado que você deu dos 26%, se nós formos para os que nem trabalham e nem estudam, nós temos aí quase 20% dos jovens da população brasileira nem trabalham e nem estudam. Então, o grande investimento que o Estado deveria fazer nisso era já na primeira infância, na educação, e por isso que nós, como empresários, eu não falo como líder, agora eu falo como alguns amigos que estamos nos reunindo, homens de negócio na cidade, para apoiar uma nova ONG que vai inaugurar nesse mês de novembro, que financia em escolas tradicionais da cidade a educação
de muitos jovens que não têm oportunidade. Que ONG será essa? Já tem nome? Essa ONG, ela vai começar atuando se chama quando e atuar como? Instituto Impulsionar. Ele vai começar a funcionar no dia 26 de novembro desse ano. Nós já temos um MVP, um teste, e nesse teste nós temos aí uns 4 ou 5 empresários que já pagam a educação privada desses jovens que não têm oportunidade, e nesse dia nós vamos lançar esse evento. Eu vou ser mestre de cerimônia nesse evento, e com grande prazer, Antônio, nós vamos ter lá mais de 200 empresários criando ali uma espécie de funding para financiar a educação desses jovens. Então nós já temos 7 escolas homologadas como escolas que vão ser parceiras, vão dar descontos, e a ideia é fazer com que o empresário ele custeie ao longo do ano a educação de 100, 200, 300 jovens. Vamos começar com o desafio, Antônio, de já financiar 50 alunos, o que é muito importante. Imagina isso tornar uma rede de financiamento de 2.000, 3.000 alunos. É isso que resolve o problema da sua pergunta. Esses alunos vão ser financiados na rede privada de ensino? Na rede privada de ensino. E como é que eles vão ser selecionados, André? Essa é uma resposta que, na noite de lançamento, a gente vai obter parte da ONG de forma bem transparente. Vocês vão apresentar. Tudo bem, isso aí é uma solução, digamos, de médio prazo, para esses jovens que vão começar agora, uma faixa etária. Qual é a faixa etária de atendimento inicial? Em torno de 4 anos para cima. Então, crianças, né? Crianças, etc. E tal. Desde a primeira infância. Isso é um caminho que vai ajudar, com certeza, o Brasil a enfrentar esse problema a médio e longo prazo, né? Mas, do ponto de vista do presente, o que é que vocês imaginam, ou você imagina, que o governo poderia fazer para reduzir a questão do desemprego nessa faixa etária? Muito tempo atrás, mais de uma década atrás, houve um movimento pelo primeiro emprego, né? Várias unidades estaduais adotaram um programa do primeiro emprego, o governo federal também, no qual se dava incentivos, e até hoje, isso na legislação, incentivos ao emprego de jovens estagiários, etc. E o que é que vocês imaginam que de novo podia ser feito a respeito? Eu sinto uma dificuldade muito grande em criar qualquer projeto nesse sentido, porque o empresário, ele muitas vezes, ele prefere se conectar com alguém que ele conhece, da família ou próximo. E é nisso que há o grande erro. Porque quando você encontra alguém da família ou próximo que não tem condições financeiras ou que está vivendo num momento de marginalidade, muitas vezes, você está contribuindo para alguém que está próximo a você. Mas o grande desafio de projetos como esse, por isso que quando o governo se propõe a construir, é muitas vezes até mais justo, não digo que é mais eficiente, mas ele é mais justo, porque ele olha todos em si. O empresário, quando ele cria, ele muitas vezes ele abençoa uma região especificamente, porque é aquela região onde ele sente que ele tem uma necessidade de gerar uma contraprestação do que lhe foi dado. Então, quando as empresas elas se reúnem para construir um objetivo desse, é mais interessante, porque ela apoia, por exemplo, aqui a região do Coque, uma outra apoia a região da Muribeca, uma outra apoia a região do Ibura. Quando várias empresas se reúnem em um mesmo projeto, você consegue, de forma mais justa, pulverizar isso, do que uma empresa que apoia uma região em específico. Quando o governo lança projetos, é muito interessante que eles conseguem fazer de uma maneira mais abrangente. Mas eu acredito quando a iniciativa privada ela se une, Antônio, quando ela realmente se une para construir um projeto conjunto. Com o que já tem é bom. A questão é você entregar o que já tem. Essa é a grande dificuldade. Não é inovar ou montar novos projetos. Esse projeto dessa ONG que eu construí aqui, podem ter vários outros em vários estados. Mas será que eles acontecem de fato? Uma última questão no nosso programa, André. Ano que vem, ano de eleições municipais, os milhares de candidatos país afora organizando seus programas de governo, né, para competirem durante as campanhas respectivas, e os grupos organizados da sociedade, como o LIDE, né, também se organizando para influenciar os programas eventuais de governo desses candidatos. E o que é que o LIDE Futuro está pensando, ou já pensou, ou como vai se organizar para influenciar aqui no Estado os programas dos futuros prefeitos dos municípios de Pernambuco? Nós, Antônio, somos apartidários. Sei que o LIDE foi criado pelo atual governador João Dória, mas nós temos um desafio em Pernambuco de não partidarizar
o nosso trabalho. Nós ouvimos todos, PSOL, ouvimos PSDB, ouvimos o PSB, governo e oposição. O grande desafio do Líder Futuro é propor para os prefeituráveis uma agenda liberal. O que nós representamos? Um governo com menos burocracia, com enxugamento de Estado e aumento de eficiência. Muito obrigado, André, por conversar com a gente. Obrigado a você, Lopes. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado. Obrigado por ter comparecido.